João 8, verso 10, diz assim: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Essa mulher estava praticando adultério, e adultério, meu irmão, é um pecado como qualquer outro. Mentiu é pecado, adulterou é pecado, prostituiu é pecado, furtou é pecado, roubou é pecado, matou é pecado. Era uma mulher que vivia na prática do pecado. E quando aquela mulher, ela teve um encontro ali com Jesus, na pior situação da vida dela, aquela mulher teve um encontro com Jesus no momento em que a sociedade estava decidida a matá-la, decidida a apedrejá-la. Inclusive a lei da nação judaica dava essa ordem para que o povo e as autoridades judaicas executassem essa morte dentro da lei. Eles iam fazer isso com a consciência tranquila. Era lei, era o que Deus tinha mandado por meio de Moisés lá na antiga aliança. E então aquela mulher, ela teve ali um encontro com Jesus, e Jesus, ele simplesmente, ele olha para aquela mulher e pergunta a ela se tinha, cadê o povo que estava acusando? O povo que me acusou foi embora, ninguém está me condenando mais. E Jesus disse: pois olha, mulher, eu também não te condeno, pode ir, vá, mas não peque mais. O que Jesus quis dizer para aquela pecadora, como nós pecadores? Jesus disse para aquela mulher: vá, mas não volte mais a pecar, não continue praticando o pecado. Eu estou lhe perdoando, eu, Filho de Deus, Jesus, estou lhe perdoando seu pecado, estou lhe dando uma chance, estou lhe dando uma oportunidade, estou lhe salvando nesse momento, lhe resgatando nessa hora, e eu estou lhe dizendo: não peque mais, não volte para o pecado. E é isso, querido, que Deus quer falar contigo essa noite. Deus te resgatou do pecado, amém? Deus te resgatou da prostituição, do vício, da mentira, da desonestidade, da corrupção. Deus te resgatou das heresias. De que igreja? Heresias. Deus te resgatou das heresias, porque a heresia também é pecado. Gálatas 5, a partir do verso 19, tem uma lista de pecado que leva o homem para o inferno. Entre elas está a prostituição, está a mentira, entre elas está a feitiçaria, e entre elas também está heresia. Heresia, irmão, vocês já sabem, é toda doutrina que não concorda com a doutrina dos apóstolos. Tudo que é pregado, ensinado, mas não está de acordo com a doutrina dos apóstolos, é heresia. Então Deus te resgatou. Muitos aqui, alguns aqui chegaram já na igreja direto do mundo, direto do mundão. Já chegaram aqui, já vieram das drogas, vieram da prostituição, vieram dos vícios. Outros já chegaram aqui vindo resgatados das heresias, das falsas doutrinas, que também era um pecado e que também ia lhe condenar, mesmo você sem perceber que ia ser condenado. Mas você também ia ser condenado pelo fato de estar seguindo heresias e essas falsas doutrinas. Agora, já que Deus te resgatou de qualquer pecado, mas dentre eles, principalmente eu quero colocar hoje as heresias, as falsas doutrinas, do show gospel, das campanhas das 7 semanas, das campanhas das 21 semanas. Deus te resgatou da teologia da prosperidade, das falsas doutrinas, da conquista, das grandezas terrenas. Deus te resgatou dessas mentiras, que Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca andou pelo mundo pregando grandeza para ninguém, riqueza para ninguém, nada disso. Tudo isso é heresia que colocaram nas igrejas hoje. E Jesus te resgatou. E agora, Jesus está dizendo para você, Ele te resgatou, te trouxe para o caminho, para o evangelho da salvação, o evangelho do reino, e agora Ele está dizendo para você não pecar mais, não voltar mais ao pecado, não voltar mais para as heresias, não voltar mais para as falsas doutrinas, não voltar mais para o falso evangelho.
Porque o falso evangelho não tem um poder para salvar ninguém. Ele pode até emocionar. Você pode até ouvir o falso evangelho e sair lá aquela coisa emocionada, mas ele não tem um poder para te salvar. Ele não tem um poder para livrar a tua alma do inferno, a tua alma da condenação. Então, querido, você que foi resgatado das heresias, da falsa doutrina ou de qualquer outro pecado, Jesus diz para nós aqui: vá e não peque mais. O que é que eu quero dizer para você? Que você precisa ter cuidado para se firmar cada dia mais no Evangelho. Porque, irmãos, eu percebo na história bíblica, desde que Deus tirou o povo dele lá do Egito, o povo tem uma tendência de querer voltar para o Egito. O povo tem uma tendência de querer. O Egito representa o que? Escravidão. Para que escravidão maior, irmão, do que essas heresias que estão aí? A cachaça escraviza o homem? Escraviza. O crack escraviza o homem? Escraviza. Mas as falsas doutrinas, as heresias, elas escravizam o homem de uma forma dupla. Dupla. Por quê, pastor? Porque quem está escravo do crack sabe que está errado e tem que sair. Quem está escravo da maconha, da cocaína, sabe que está escravo e tem que sair. Mas quem está escravo de falsa doutrina, ele não percebe, ele acha que está salvo, acha que está certo. É mais perigoso, meu filho, mais perigoso as falsas doutrinas do que o domínio do crack. É mais perigoso. Os dois vai levar o cara para o inferno. Os dois vai levar o cara para o inferno. Só que pelo menos o cara que está no crack, ele passa a vida inteira lutando para se libertar. E o que está na falsa doutrina não. Ele está acomodadíssimo, achando que as portas do céu estão abertas para ele. E quando na verdade ele está andando no caminho do errado, ele vai perecer no fogo eterno. Eu percebo na história bíblica que o povo de Israel tem uma inclinação a querer voltar para o Egito. Eu vejo quando Deus resgatou o povo por intermédio de Moisés. Você conhece essa história, né? Que Deus abriu o mar e tirou o povo atravessou. Ali Moisés levando ali 600 mil homens, sem contar mulher e criança, aproximadamente 2.600, aliás 2.600.000 a 3 milhões de pessoas. E Moisés caminhava com aquele povo no meio do deserto, meu irmão, que aquilo ali, irmão, era uma sombra da caminhada da igreja. E Moisés caminhava aquele povo no meio do deserto, igual nós hoje que recebemos a Cristo, que temos o Espírito de Cristo. O mundo hoje para nós passou a virar um deserto, porque nós não temos mais prazer nisso, nem prazer naquilo. Nós estamos aqui só esperando mesmo o dia do Senhor para poder ir para casa, para a nossa cidade celestial. Então nós estamos andando no meio de um deserto, meu irmão. Mas só o que aconteceu na história de Israel, que por muitas vezes, irmão, quando Deus tirou o povo do Egito e levava o povo no meio daquele deserto, mesmo Deus cuidando do povo, dando pão no meio do deserto, onde não tinha mercearia para vender pão, Deus dando o povo carne no meio do deserto, onde não tinha frigorífico para vender carne, Deus dando o povo água no meio do deserto, onde não tinha fonte de água para se tirar água, Deus cuidando daquele povo. De manhã tinha uma nuvem que fazia sombra, e o povo andava embaixo da nuvem e não sentia calor. Você pode ir, ontem eu fui para o interior, o carro está com uma quebrada, está com bem um ano, e a gente foi naquele calor escaldante de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Quando chegava numa sombra, aí já vinha aquele alívio para nós. Então Deus deu esse alívio a Israel, meu irmão, quando eles andaram por meio daquele deserto. E de noite, irmão, o deserto de dia é mais de 40 graus de calor, a sensação térmica, e de noite cai para 0 grau, meu irmão. É um frio doido, um frio tremendo. E ali Deus colocava uma coluna de fogo, tanto para brilhar, iluminar o caminho deles, como para aquecer, para eles não sentir frio. Olha como Deus cuidava daquele povo, olha como Deus protegia aquele povo. E ainda assim, meu irmão, Deus cuidando deles, Deus tirando eles para a terra prometida, para salvar, para colocar na terra do Cananeu, do Eteu, do Jebuseu, do Gigazeu, a terra que hoje é Israel, terra que mana leite e mel, terra boa, que produz tudo o que dá, uma terra de fontes de águas, de palmeira, uma terra muito boa, meu irmão. Deus tirando o povo para levar o povo para lá, meu irmão, e o povo no meio do caminho, enquanto caminhava, quando vinha uma luta, quando vinha um problema, quando vinha uma adversidade, Moisés, vamos voltar para o Egito, estou com saudade da cebola do Egito, estou com saudade da carne lá do Egito. O povo, meu irmão, embora Deus cuidando deles, o povo estava sempre inclinado a querer voltar para o Egito. E assim são muitos de nós. Assim, meu irmão, tem sido muitos de nós. Pessoas, irmão, que Deus resgata lá nas heresias,
com esse evangelho verdadeiro. Você olha, lê esse evangelho, rapaz, o que esse pastor está pregando, eu acho que ele está errado, ele está meio doido. Aí quando olha, não, mas ele está pregando na Bíblia, está certo, essa pregação é verdadeira, é genuína. Aí Deus abre teus olhos, aí você vai, começa a caminhada, começa a seguir o evangelho, se alegra, sai da igreja herege, começa a procurar uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, ou aqui ou noutra, e vai procurar uma igreja que prega o evangelho, e chega lá e se alegra e vai congregar, mas de repente vem uma luta, vem um problema, vem uma adversidade. Aí você lembra da campanha que resolvia problema, você lembra lá do espírito do falso profeta que operava falso milagre. Aí você de repente diz: não, eu vou voltar para lá, porque lá tem milagre, lá tem riqueza, lá tem coisas. Eu não passava a luta que eu estou passando aqui, lá eu não passava. Lá eu fazia uma campanha, a riqueza chegava, lá o pastor lá fazia lá uma oração, embora ele não pregue a verdade, mas uma cura acontecia. Eu vou voltar para lá. E assim, meu irmão, muitos estão fazendo isso. Mas eu quero lhe dizer, o mesmo espírito que está fazendo milagre nessas igrejas hereges é o mesmo espírito que está fazendo milagre na igreja católica. É o espírito do engano. Eu vou para lá porque não, prega heresia, mas lá tem milagre. Na igreja católica também tem. Na igreja católica tem gente cancerosa ficando curada. Procure na internet, testemunho de católicos, testemunhos de cura, de milagre de católicos. No espiritismo está cheio de milagre. Tem cara drogado, viciado, que nada liberta ele. Pega ele, leva no espiritismo, faz uma sessão lá de algumas vezes, e o cara sai liberto, meu irmão. E nem por isso é o Espírito de Cristo que está operando lá. O que está operando lá é 2 Tessalonicenses capítulo 2. É o espírito do engano, a operação do erro, é o poder de grande sedução, de grande ilusão que está agindo assim, e Deus está permitindo para poder, enquanto o espírito do engano age, enganando as pessoas, Deus permite para provar se você vai ficar com a verdade ou se você vai correr atrás de milagre. O povo de Deus tem uma tendência a querer voltar para o Egito. Outro, eu encontro a irmã. Oi, irmã, tudo bem, irmã? Como é que você está? Você saiu da igreja para desistiu? Não, pastor, é porque agora eu estou indo lá para o centro, andar em cima do vale de sal. Eu estou andando em cima do vale de sal, estou fazendo a campanha lá no centro para Deus abençoar a minha vida. Eu digo: minha filha, Deus te abençoe. Eu nem digo nada, Deus abençoe, Deus abençoe. Tchau, Pai do Senhor. Tapado, irmão. Mente bloqueada, coração duro. Passou um ano ouvindo a palavra da verdade, Deus revelando dentro do evangelho as heresias, e simplesmente da noite para o dia o camarada sai e volta para o Egito, meu filho. Se Deus não segura aquele povo no deserto, o povo tinha voltado para o Egito. Israel ainda estava lá até hoje. O povo só não voltou para o Egito, meu irmão, porque Deus tinha propósito com aquela nação. Era o povo escolhido de Deus, e Deus queria colocar eles lá na terra prometida, que representa a Nova Jerusalém. Assim eu quero lhe dizer, pode ser que você desista, pode ser que aquele desista, pode ser que esse desista, mas um remanescente vai sobrar, porque Deus preparou a cidade eterna para a igreja dele, que vai morar com ele no céu. Vai desviar 10, vai desviar 1000, 100, mas um remanescente, que seja pouco, vai entrar pelos portões de pérola, vai ouvir a trombeta dos anjos tocar, e vai andar nas ruas de ouro, e vai ver o Senhor. Vai. Não tem a menor dúvida. Só para você ter uma ideia como entra, dos 600 mil homens, que eu disse, só contava homem de 20 anos para cima, no tempo de Moisés. 600 mil homens, sem contar mulher e criança, tinha quase 3 milhões, com mulher e criança. Menino de 20 anos para baixo e mulher, juntando tudo, dava quase 3 milhões. De 20 anos para cima, era só os homens, e contava assim, 600 mil homens. Saíram rumo à terra prometida. A Bíblia diz que ao atravessar o Jordão, para tomar posse da terra prometida, que representa a igreja entrando na mansão celestial, na Nova Jerusalém, só entraram 2 daqueles que saíram, Josué e Caleb. Mas Deus estava lá cumprindo a promessa. Os outros perderam, caíram no meio do deserto. O desejo deles era voltar para o Egito, mas Deus não permitiu, Deus não permitiu, matou eles no meio do deserto. O desejo deles era voltar para o Egito, voltar a comer a cebola do Egito, voltar lá para o Egito, e Deus não permitiu. Não vai voltar para o Egito, vai morrer aqui mesmo no deserto. Abriu a boca, o povo caiu dentro, morreu um monte naquele dia. Outro dia Deus mandou, enviou cobra, e as cobras morderam um bocado e matou mais outro bocado. E assim Deus foi destruindo aquela geração incrédula.
que queria voltar para o Egito. E talvez, irmão, nos ouvindo aqui esta noite, você que está aqui, você que está em casa, você que está na rádio, você que está no carro, você que está ouvindo na internet, talvez você está, Deus já te abriu os olhos, tirou da heresia, você está congregando numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, e agora você está querendo voltar para o Egito. O recado de Jesus para nós essa noite, a mensagem de Jesus para nós hoje: vai e não peque mais. Ou seja, vá, siga a fé, siga o evangelho, não volte mais. Ou seja, não volte para a heresia, não volte para o Egito, não volte para a Babilônia, não volte para a prostituição, meu filho. Eu sei que a coisa está difícil, mas aguenta aí. Não volta para a droga, eu sei que esse negócio está mexendo contigo, mas sustenta, aguenta, seja forte, siga a doutrina. Não volte, pois, não volte, vá, mas não peque mais. E não peque mais por quê, pastor? João 5, verso 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está curado, não peque mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Lá Jesus disse para aquela mulher, a mulher que livrou do adultério: vai e não peca mais. E aqui a gente entende porque é que Jesus quer dizer que nós não temos que pecar mais. Vai, mas não peca mais. Segue a doutrina, segue o evangelho, leva a tua cruz, faz tuas renúncias, busca santidade, mas não peca mais. Por que, Jesus? Para que não te aconteça coisa pior. Não te aconteça coisa pior. Que coisa pior seria essa, irmão? A condenação, a ira de Deus, o juízo de Deus. Tem coisa pior do que isso? Não. Uma dor de barriga é ruim, uma dor de cabeça. Um câncer então deve ser terrível, as dores. Mas tudo isso, irmão, todas essas dores elas passam, mas o tormento do inferno não passa. Não tem cibalena, não tem morfina, não tem nada que tire a dor das pessoas que estão no inferno, gemendo nas chamas, naquele fogo. Então o Senhor diz: vai, não peca mais, para que não te aconteça coisa pior. E quando é que acontece coisa pior? Vamos ver Mateus 12, 43. Mateus 12, 43. Para quem gosta de abrir a Bíblia, né? Vai abrir muito a Bíblia hoje, viu? Mateus 12, 43. Quem não conseguir abrir, fica ouvindo, tá? Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, lugares secos, sem repouso, sem conforto, buscando repouso e não encontra. Então ele diz: eu voltarei para minha casa, que é a casa dele, aquele homem que ele estava. Voltarei para minha casa, e voltando acha ela desocupada, varrida e adornada, ou seja, do jeitinho que ele gosta. Desocupada por quê? Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. E o demônio volta e vê aquela casa desocupada, e a Bíblia diz no verso 45: e então ele vai e leva consigo outros 7, outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também essa geração perversa. O que é que Jesus está falando aqui? Que o demônio que te acompanhava quando você estava na heresia, o demônio que te cegava para você achar que aquilo era verdade, o demônio que te acompanhava quando você estava na droga, o demônio que te acompanhava quando você estava na prostituição, o demônio que te acompanhava quando você estava no mundo, o demônio que te acompanhava quando você estava no Egito, na Babilônia, na igreja caída, na igreja prostituta. Os demônios que acompanhavam, Jesus está dizendo aqui que ele sai, o demônio foi embora, mas o demônio vai procurar um lugar para repousar, e ele não vai encontrar, e ele vai voltar. Vou lá para minha casa de novo, para ver como é que ela está. Volta para a tua casa, meu irmão, e vê você sem orar, vê você frio, sem a presença do Espírito Santo, vê você sem estar se alimentando de Deus, vê você vazio da presença de Deus, vivendo uma vida carnal. O demônio vai entrar na tua vida e vai trazer 7 espíritos pior do que ele, e ele diz aqui que a tua situação vai se tornar muito pior do que o que era antes. Aí você vai, a sua situação vai voltar pior do que o que era antes, meu irmão. Tampa a brecha para Satanás, fecha essas portas para o demônio, porque o demônio vai voltar. Ele diz, vai bater, vai tentar entrar de novo, e vai encontrar você vazio e seco, meu irmão, e vai entrar na sua vida com mais 7, e a situação vai ser pior. Talvez você voltando lá para a heresia, talvez você não esteja mais lá só sentado ouvindo heresia. Talvez vai ser pior, você vai pregar heresia também.
que é o que está acontecendo com muitos aí. Talvez você não vai voltar só para bebedeira, vai começar a trair tua esposa também. Tem um monte de mulher, irmão, sem sabedoria, pelejando com o marido, ao invés de pelejar com o marido para trazer para a igreja, não. Passa o dia brigando com o marido, passa o dia xingando o marido, passa o dia dizendo um monte de coisa com o marido, e o pobre do marido pelejando, e cheio de tentação no mundo, cheio de mulher aí, cheio de mulheres sensuais no mundo, cheio de tentação no mundo, e a mulher perturbando o cara, e o cara já não é crente mesmo, meu irmão, ou já está pelejando aí, de repente o cara volta para a bebedeira, volta para a droga, sei lá, meu irmão, e aí vai deixar você, vai desmantelar a sua família, a sua casa. Eu sei que quando o demônio sai, ele volta, e diz que ele traz 7, a situação fica pior. E isso aqui, filho, não é brincadeira, não é pregação de terror. Eu nesses 5 anos de ministério que eu tenho pregado, que Deus tem me dado a verdade para pregar, porque faz 14 anos que eu prego o evangelho, mas a verdade faz 5 anos, quase 6. Nesses 6 anos que Deus tem me dado a verdade para pregar, já preguei mensagens parecidas com essas, semelhantes a essa, meu irmão. Mas quando o camarada se dana mesmo para pular cerca, quando o camarada é bode mesmo, não quer nada com Deus, meu filho, não tem nada que segure ele. Então não estou pregando aqui para impor terror a ninguém, não. Estou pregando para ensinar, para doutrinar, para você saber, meu irmão, que você não tem que voltar para o Egito, que você tem que ter cuidado com o demônio que saiu da tua vida, porque ele pode voltar trazendo 7 demônios pior do que ele. Estou pregando para você fechar a brecha, para você não ser mais um no meio do Egito, como aquele povo de Israel morreu no meio do Egito, mordido por cobra, mordido pelos demônios. Enfim, nós não queremos isso para você. Queremos que todo mundo fique bonitinho, certo? Limpinho o coração, porque a Bíblia diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Limpinho o teu coração, Deus trabalhando na tua vida, moldando a tua vida, e prepare o teu lugar para que quando Jesus vier, porque ele vai vir de repente, ninguém sabe a hora nem o dia que ele vai vir um momento, ninguém espera, quando ele vier você possa estar preparado para entrar. Então o propósito dessa pregação é isso aqui. Agora, ele diz, então nós temos que ter cuidado, irmão. O pecado, vai e não peca mais. Por quê? Para não te acontecer coisa pior, porque o demônio volta com um exército agora. Então nós temos que ter cuidado, como diz lá em 1 Pedro 5,8, vai lá, final da Bíblia, pertinho das cartas de João, 1 Pedro 5,8, que nós temos que ter cuidado. Ele diz, 1 Pedro, lá pertinho de Apocalipse, 1 Pedro 5,8, seja sóbrio e vigie, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem entendeu aí? Ele mandou nós sermos sóbrios, vigiar, porque o diabo, quem é o nosso adversário? Diabo. Paulo disse em Efésios, nós não estamos lutando contra homens. Teu inimigo não é tua mulher, meu irmão. Teu inimigo não é teu marido. É o diabo que está entrando no teu casamento querendo destruir vocês. Tem um marido que diz, irmão, o irmão chegou, irmão, cadê a esposa? Não, está lá enjoada lá, não quer vir para o culto não. Isso aconteceu hoje, pela manhã. Aí eu me arrumei, pronto, vim embora. Eu digo, irmão, não faça isso não, não perca a sua mulher para o diabo não, rapaz. Porque às vezes o cara fica, né, enjoado. Não quer ir, vamos embora. Aí vai. Chega lá, não está nem aí, não fala com a mulher. Não, minha filha, peraí, não, minha filha, vamos para o culto. O diabo está operando aqui, está querendo tirar você do caminho do Senhor. Vamos, minha filha, eu lhe espero, tome banho, se arrume, fique cheirosa e bonita, e vamos para o culto mais eu hoje, vamos glorificar a Deus. Está lutando contra demônio, irmão. Ele disse, nós temos que vigiar, meu irmão. O diabo é chamado, lá em Apocalipse, por 2 vezes, ele é chamado de sedutor das nações. Ele é chamado de aquele que engana o mundo inteiro. Não estamos lutando contra um ser que está brincando, não, irmão. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E a capacidade dele é muito maior do que qualquer homem. Hoje eu percebo, eu estou com 39 anos. Eu tinha 10 anos, eu era um menino. Tinha 15 anos, eu era um garoto ainda, brincando lá, todo inocente ainda, bobinho. Estava com 20 e poucos anos. Eu era um cara assim meio que... Hoje, eu estou com 39 anos, eu percebo a certa maturidade que Deus tem me dado pela idade. Uma maturidade para muitas coisas. Eu percebo, rapaz, interessante. Percebo que Deus tem me dado uma maturidade de todas as coisas. Eu fico percebendo, interessante, Senhor, interessante.
E outro irmão que está mais velho do que eu, talvez com 70, com 60, com 70, tem uma experiência muito maior do que a minha. E o diabo, meu irmão, o diabo que tem mais de 6.000 anos de vida, Satanás que tem mais de 6.000 anos de vida, que tem mais de 2.000 anos, que permeia essa terra, que anda aqui, ele conhece tudo do homem. Ele sabe o homem gosta nos mínimos detalhes. O diabo conhece o homem, não que ele sonde a sua mente, mas ele tem 2.000 anos que está andando nessa terra, meu irmão, e ele conhece muito bem, ele tem experiência, ele sabe o que o homem deseja, ele conhece o coração do homem, a ganância do homem, ele sabe o que pode derrubar você, ele sabe o que pode te tirar dos caminhos do Senhor. Ele sabe o que pode te entristecer, o que pode te angustiar. Ele sabe o que pode usar para poder esfriar a tua vida de oração. E ele está usando, e tanto é que você nem orando está mais. E ele está conseguindo. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra essa noite, amém? Vigiai e orai, seja sóbrio, porque o diabo, teu adversário, ele está em derredor, rugindo como leão, querendo devorar você. E se ele lhe pegar, meu filho, a Bíblia diz que a obra dele é matar, roubar e destruir. É isso que ele quer com você. Então tenha cuidado em nome de Jesus, amém? Tenha cuidado. Eu vejo tanta gente hoje ouvindo. Eu não proíbo ninguém ouvir programa de rádio. Eu já proibi vocês ouvir programa de rádio? Nunca proibi. Mas eu vejo tanta gente ouvindo programa de rádio. Olha, eu fiquei com dúvida. Peraí, o pastor Jardel pregou dizendo que não é para juntar riqueza no céu. O pastor Jardel pregou dizendo que é difícil o rico entrar no reino do céu. Mas esse pastor aqui pregou riqueza, ele mostrou na Bíblia também. Aí o cara fica ali perturbado, atordoado. Não é assim, fica atordoado. Tá aí, outro pastor veio e pregou riqueza, conquista, grandeza, que Deus é um Deus rico, quer que os filhos dele, riqueza. Está aqui, mostrou na Bíblia, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio. Filho, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela promessa de Deuteronômio era para os judeus que guardavam a lei. E Deus cumpriu, deu muita riqueza para o judeu, mas aquilo era sombra para nós, para a igreja. Deus tem prometido riqueza realmente extraordinária para nós, mas nas mansões celestiais. E outra coisa, meu irmão, para desse negócio de achar que nós vamos estar lá morto igual uma alma. Não, nós vamos estar vivos igual nós estamos aqui agora. Deus tem riquezas eternas para dar para nós, e nós vamos estar vivos igual estamos aqui agora, usufruindo delas. Agora eu estou pisando nesse chão simples, mas um dia eu vou pisar em chão de ouro, meu irmão. A Bíblia diz, vivo como estou aqui agora. Agora estou olhando para essas paredes simples, mas a Bíblia diz que um dia eu vou olhar para paredes feitas de jaspe, de pedra preciosa. Agora eu passei por esses portões simples, feitos de lata, sei lá de que é, meu irmão, de alumínio. Um dia eu vou passar por portões de pérola, meu irmão. Sim, essa promessa de Deus, isso é real. Nós vamos estar vivos. Daqui a pouco você vai para casa e vai lá entrar na tua casa simples, tua caminha simples, tua redinha simples, os teus móvelzinhos simples, a tua mesazinha simples, a tua cadeirazinha simples. Mas qualquer hora dessa nós vamos entrar nas mansões eternas, e não tem mansão nessa terra que se compare um milésimo com elas, meu irmão. Nós vamos estar lá na nossa mansão. Deus fez para nós essa promessa, e ela vai se cumprir. Agora, nós temos que ter cuidado, temos que vigiar, porque o diabo, Satanás, os demônios estão aí ao derredor, só procurando uma brecha para você poder te tragar. E uma brecha não precisa ser nem muito grande não, pequenininha mesmo. Até preguei sobre a prostituição semana passada, uma pregação muito importante para nós e para as pessoas, para as outras pessoas que ouviram na rádio também. Você acha que um adultério, meu irmão, um cara casado que trai a esposa, uma mulher casada que trai o marido, os jovens que praticam o sexo ilícito, isso começa só com uma brechinha, ó, uma troca de olhar, pronto. Começa ali, um olharzinho malicioso, uma troca de olhar, uma brechinha desse tamanho, ó. Não foi só um olhar, daqui a pouco está na cama, adulterando, prostituindo. Não é assim? Ou não? O adultério já começa, opa minha filha, vem aqui, bora lá, mas eu pro motel. Não é assim não. Tudo começa com a porta pequena, estreita, apertadinha. O diabo passa por ela, meu irmão, e traga a tua vida. Mas Deus não quer isso para você.
Deus, Jesus morreu para desfazer as obras do diabo, e ali ele fala do pecado. Nós temos que ter cuidado. O diabo está rugindo como um leão. Eu não gosto desse negócio, aqui não tem essa doutrina, eu não prego isso, não tem esse negócio. Eu não gosto desse negócio dos crentes dizendo: eu vou pegar no chifre do diabo, vou pegar no chifre, vem para cá que eu vou pegar no chifre do diabo, eu vou jogar ele no inferno. Venha para cá que vamos pisar na cabeça de Satanás, vamos esbagaçar ele aqui. Onde é que está isso na Bíblia? Na Bíblia está escrito: em breve quer dizer futuro, Jesus esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Jesus. Nós temos autoridade sobre os demônios, sobre o inferno. Mas olha como foi que o arcanjo Miguel chegou para ele: ei, Chico Tripa, sai aí. Foi assim? Não. Porque Satanás, irmão, você não sabe, lá no livro de Judas, a Bíblia diz que Satanás, ele é um príncipe. O arcanjo Miguel não ousou jogar juízo de maldição sobre ele. Está em Judas isso. O arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. E ali o demônio foi embora, porque sabia que Miguel tinha autoridade de Deus. Quando Paulo chegou para os endemoniados, o que ele dizia? Em nome de Jesus, espírito imundo, saia dele. Era assim. Eles são os principados. Então, filho, não vai brincar com isso não, porque o diabo, meu irmão, o diabo tem derrubado muita gente por aí, inclusive aqueles que estão dizendo que estão pegando no chifre dele e jogando ele fora. Para começar, quem foi que disse para você que o diabo tem chifre? Se você visse Satanás, talvez você até se apaixonasse por ele, pela beleza esplendorosa que ele deve ter. E ele está operando aí, ó, dentro da maioria das igrejas dessa nação, e está todo mundo seduzido por ele, e não estão percebendo. Ele está operando aí através das mulheres bonitas, do sexo, dos homens bonitos, da sensualidade. Está todo mundo se derretendo para o lado de Satanás, e não percebe que é para o diabo. Seja vigilante, seja sóbrio. Um camarada embriagado, irmão, ele não está sóbrio, ele está nem vendo o que acontece na volta dele. Nós temos que estar sóbrio. Para mim estar sóbrio, eu não posso estar me embriagando com esse mundo. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo em minha volta. Porque o diabo anda buscando a quem possa tragar. Amém? Pastor, e por que tudo isso que você está falando hoje? Por causa de uma coisa bem simples. Abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro 2, versículo 20. Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, aqui ele fala para nós, para o povo que está na igreja, que foi resgatado, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque é pelo conhecimento de Jesus que nós escapamos da corrupção do mundo. Quando eu conheço Jesus, pronto, aí eu fujo do mundo e passo a seguir Jesus. Isso ele está falando para nós. Aí ele continua dizendo: forem outra vez, quer dizer que é um reincidente. Forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções do mundo, nos desejos do mundo. Forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, o homem e a mulher que tem um encontro com Deus, que foi resgatado das heresias, que foi resgatado das falsas doutrinas, que foi resgatado do mundo depravado, está aí seguindo o Evangelho, está livre. E o Senhor está dizendo: se você de novo voltar e for envolvido nisso, o teu estado agora se torna pior do que a primeira vez que você estava lá. Por quê, pastor? Porque o verso 21 diz: porque melhor tinha sido você não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo se desviar do santo mandamento que te foi dado. Ele está dizendo: era melhor você não ter conhecido, do que conhecer e voltar para lá. Amém? Aí, meu irmão, a coisa vai ficar pior. Está dizendo que é pior, não disse que é pior? Tornou-se no último estado pior do que o primeiro. Porque se no inferno realmente, como alguns teólogos dizem, que tem graduação de sofrimento, quem vai para o inferno vai sofrer. Só que tem uns que é como no céu tem galardão, né? Lá no inferno dizem alguns teólogos que tem graduação de sofrimento. Quem fez coisas erradas vai ser açoitado. Quem fez mais coisas erradas, sabendo que estava errado, vai ser açoitado dobrado. E quem
conheceu a verdade e ainda assim se voltou para fazer coisas erradas, vai ser açoitado triplicamente, o sofrimento vai ser maior. Ele está dizendo aqui que o estado agora se torna pior do que o primeiro, porque antes você estava na heresia porque não tinha ouvido a verdade, mas agora você ouviu a verdade e voltou para a heresia. Teu estado agora está pior do que o primeiro. Melhor teria sido você não conhecer o caminho da verdade, meu irmão, do que conhecer e não se desviar dele. Melhor teria sido que você nunca tivesse, você que não quer compromisso, você que não quer nada com Deus, você que não quer compromisso com Deus, você que não quer se consertar com Deus, teria sido melhor você nunca ter ligado o programa naquele dia da rádio. Teria sido melhor você nunca ter ouvido daquela pregação. Mas agora você ouviu, agora você conhece, agora Deus abriu teus olhos, e Deus está dizendo que se você voltar para o pecado, teu estado agora vai ser pior do que o primeiro. Melhor teria sido não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e se desviar do santo mandamento de Deus. Mas para você que quer, que espera a salvação, você que quer compromisso com Deus, bendita a hora que você ligou aquele programa de rádio e a palavra chegou até você. Bendita a hora que essa palavra chegou até o coração de vocês. Quantos irmãos têm chegado aqui, irmão? Tem recebido irmão aqui. Só hoje de manhã tinha 2 pessoas aqui que eram católicas, que se converteram pelo programa. Católico roxo mesmo. O cara até promessa para Canindé, tinha uma papagaia, disse assim: eu não pago mais não. Estava aqui hoje, ele e a irmã estavam lá sentados, católico, alcançado pela rádio, por esse programa aí. E quantos outros eu chego aqui, ó, pastor, estava oprimido lá na igreja. Ainda hoje eu ouvi uma pessoa dizendo para mim: pastor, estava oprimido com tanto envelope na igreja que eu estava indo. Era muito envelope. Eu até guardo, os irmãos me trazem as coisas, eu guardo na minha bolsa aqui. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Diz, santo dízimo do Senhor blinda você e a sua família dos seus bens, vai blindar você, viu? O devorador não vai mais poder tocar na tua vida não. Isso é mentira ou não é, irmão? É mentira, irmão. Quantas pessoas na igreja desse falso profeta aqui está dando dízimo e está lá passando problema? Quantas pessoas estão lá dando dízimo e está com o marido lá desviado, está lá com problema no casamento, está lá com problema nas finanças, está lá doente, gastando com remédio? É ou não é verdade? Outro dia eu preguei na rádio, a mulher ligou para mim: pastor, isso aí é verdade. Eu toda a vida fui dizimista fiel e estou gastando mais de R$100 por mês com medicamento para o coração, que eu quase ia morrendo. Não é para blindar? Mentira. Mentiroso quem fez isso aqui, ó. Mentiroso. Amém, pessoal? Amém. Segura aqui, obreiro Cício. Outra aqui, irmão. Dízimo da grandeza de Deus. É? Aí você daqui é um envelope. É bonito, está aqui, uma aberturazinha por aqui, em algum canto aqui. É um cacho de uva, mas é um envelope. Tem um negócio aqui, um buraco aqui de botar dinheiro dentro. Ó. Aí está aqui, ó. O dízimo da grandeza de Deus, irmão. Quer dizer, o que é isso aqui? Eu vou dar o dízimo e Deus vai me dar grandeza. É isso? Mentira, outra mentira. Tem 1000 dando dízimo lá e talvez não tenha 10 com grandeza. O resto está tudo sem grandeza do que estão prometidos. É mentira, ele sabe que é mentira. Cadê o outro aqui? Os 7 domingos do novo crescimento. Ó. Esse aqui não é envelope não, parece que botar dinheiro não, esse é de graça. Está aqui outro. Dízimo da alegria, irmão. Acho que o pastor viu o povo triste dando dinheiro para a igreja, né? Ele diz: irmão, dízimo da alegria, irmão. O que mais? Dizimista fiel. Sou dizimista por 28 razões. Aí está aqui um monte de versículo distorcido aqui, que não tem nada a ver com dízimo. Um monte. Heresia. O que mais? Isso aqui é um envelope convencional dos dízimos que dão por aí. Opa, isso aqui é o papel de luz lá de casa. Você quer pagar para mim, não, irmão? Então, irmão, você está vendo aí? Obrigado, irmão Cício. Você está vendo aí, irmão? Tem muito envelope desse aí. Isso aqui é só um pouquinho que me deram, os irmãos me deram. Heresia, muita heresia. Aí o povo está saindo, chegando: pastor, eu estava oprimido lá com tanto envelope. Então, meu irmão, agora a verdade chegou até você. O evangelho da salvação chegou até a tua casa, até a tua vida. Não hesite de segui-lo, meu irmão. Se você tiver que fazer igual Sansão, matar um leão todo dia, mate. Se você tiver que fazer
Igual Davi, matar o Golias todo dia, mate, mas não saia da presença de Deus. Não abandone os caminhos do Senhor. É melhor teria sido você não conhecer do que conhecer, mas meu irmão, do que se desviar, aliás, mas foi melhor você ter conhecido e se firmar, porque assim sela a tua entrada no reino de Deus. Desse modo, se o cara se desviar, né? Quem volta para o Egito, quem volta para a Babilônia, para as heresias. Verso 22, desse modo sobreveio a eles o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro da lama. O homem que conhece o evangelho do reino da salvação e volta de novo para o mundo ou para as heresias, é igual um cachorro que vomitou e comeu vômito. Eu já vi cachorro fazer isso, é nojento. É igual uma porca lavada que se revolveu na lama. Assim é o homem e a mulher que encontrou o caminho da salvação, do reino, da verdade, e se desviou dele para seguir o caminho da conquista, da grandeza, da riqueza. É assim que se torna a sua vida. Você entendeu, irmão? Outra coisa muito forte, Hebreus capítulo 6. Isso aqui eu estou só passando aqui bem rapidinho, né, neles. Mas só esse capítulo de Hebreus aqui, ele tem uma mensagem tremenda, né? Que no outro dia a gente pode pregar ele, lógico. Isso aqui é só para poder complementar a mensagem de hoje. Mas ele tem mensagens tremendas aqui, esse capítulo 6 de Hebreus. Mas só passando rapidinho hoje, Hebreus 6 e 4. Porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, que é as virtudes e o poder do reino de Deus, já provamos, e recaíram, é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. É sério ou não é? Que era o caso que estava acontecendo lá, hebreus sendo resgatado da religião judaica para seguir o cristianismo, e alguns judeus da religião judaica perturbando os crentes judeus, fazendo eles voltar de novo a viver a lei de Moisés. E Paulo está falando aqui que a situação deles estava ficando complicada. O homem, quando segue o evangelho, que se afasta dele, volta para o mundo, ou volta para as heresias. No caso aqui eles estavam voltando para as heresias, né, para o judaísmo. Volta para o mundo ou volta para as heresias. Tem gente que volta para a igreja católica, nunca se converteu. Tem gente que volta para a igreja herege, nunca se converteu. Se voltasse, meu irmão, se convertesse, ele não voltaria. E Paulo está dizendo aqui que eles estão de novo crucificando Jesus e colocando Jesus ao vitupério, envergonhando Jesus. Um pastor, por exemplo, que prega a verdade, se desvia dela, ele está crucificando Jesus de novo e colocando Jesus à vergonha, ao vitupério. Um crente que estava na verdade, se desvia dela, ou voltando para o mundo ou indo para as heresias, está envergonhando a cruz de Cristo. Ele está crucificando Jesus de novo. E ele explica no verso 7 dizendo o seguinte: porque a terra que somos nós, nosso coração, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, a chuva pode ser a palavra de Deus, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrado e recebe a bênção de Deus. Ele está dizendo que nós somos, nosso coração é uma terra, eu recebo a chuva, a palavra de Deus em mim, e eu produzo frutos bons, eu recebo a bênção de Deus. Estou produzindo fruto proveitoso para Deus e recebo a bênção dele. Mas a terra que produz espinho, verso 8, espinhos e abrolho, meu coração só produz espinhos e abrolhos, frutos ruins, frutos do mundo, as coisas do mundo, a cobiça do mundo, os desejos do mundo. Ela é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. É sério isso, irmão. A terra, o seu coração que embebe a chuva e só produz espinho e abrolho, o texto está dizendo aqui que você está perto da maldição e o teu fim é ser queimado. Ele fala da condenação. E tudo isso para aqueles que se desviam da verdade, se desviam da palavra de Deus. Você não é escravo de homem, irmão. Paulo escreveu suas cartas e disse: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, sou escravo de Cristo para fazer a vontade dele. Ele é meu Senhor, sou servo dele, ele manda, eu obedeço. Se o que o meu pastor está pregando é a palavra dele, então eu obedeço, porque sei que estou obedecendo Jesus.
Mas se o que o meu pastor está pregando não é a palavra dele, se eu obedecer, eu vou deixar de obedecer Jesus para obedecer o homem. Verso 9: mas de vocês, ó amados irmãos, nós esperamos coisas melhores do que essa, do que produzir espinho e abrolho. Nós esperamos coisas melhores que acompanham a salvação de vocês, ainda que assim nós falamos. Irmãos, Deus espera de vocês coisas melhores, amém? Porque Deus não é injusto para se esquecer da obra, do trabalho e do amor que vocês prestaram para com o seu nome e mostraram enquanto serviam aos santos e ainda continuam servindo. Paulo está dizendo aqui: irmão, alguns de vocês estão meio fracos. Vocês têm que ter cuidado para não começar a produzir espinho e abrolhos, porque Deus está esperando coisa melhor de vocês. E Deus não vai esquecer do trabalho, da obra que você prestou para Ele com amor, enquanto você servia o santo e continua servindo. Não é serviu só no passado, serviu e continua, ou seja, presente. E o presente não é amanhã, o presente é hoje, porque amanhã não existe. Quando chegar amanhã nós vamos estar vivendo o hoje. Então o presente, temos que continuar servindo aos santos, à igreja, ao Senhor. E ele diz: mas nós, verso 11, mas nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, o mesmo zelo, até o fim, para que tenha completa certeza da esperança, para que vocês não se façam negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Está dizendo aqui para nós, irmão, Paulo olhando para aquela igreja, tanta perseguição, tanta luta, tanto choro, tanta angústia, tanta lágrima, prisões, mortes, assassinatos, falsas acusações nos sinédrios. Ele foi acusado de pedofilia. Isso aqui estava adulterando, isso aqui estava prostituindo, isso aqui estava estuprando. Vamos levar para a arena do Coliseu. Era tudo com acusação mentirosa. Estava lá na arena do Coliseu. O povo estava lá vibrando, vendo os cristãos morrendo, sendo comidos pelo leão. Mas na mente deles o que era? Que as autoridades tinham colocado: um estava roubando, o outro tinha matado gente, o outro estava estuprando, o outro estava fazendo pedofilia, e estava lá todo mundo preso, sendo devorado. Muita dor, muito sofrimento. Mas Paulo diz para aqueles irmãos: continue perseverando na doutrina, continue guardando a palavra. Nós desejamos que cada um de vós mantenha o mesmo cuidado até o fim. Até o fim quando? Até o dia do Senhor, até a volta de Cristo, ou até a nossa morte, para que você tenha certeza completa da esperança, amém? Então, meu irmão, o que quer dizer isso aqui? Seja fiel às Escrituras até o fim. Por que você congrega nesse ministério? Você acredita que esse ministério é um ministério fiel às Escrituras. Mas eu vou lhe dar um conselho: você só deve permanecer nesse ministério enquanto ele permanecer fiel às Escrituras, porque o teu compromisso não é com o ministério, o teu compromisso é com Deus. Teu compromisso não é com o homem, teu compromisso é com a palavra de Deus. Eu amo o meu ministério, eu estou um exemplo, estou dando exemplo. Pastor, meu ministério, estou há 20 anos no meu ministério, nunca pretendo sair de lá. Mas no dia que você começar a ver heresias, erro não, falhas tem em todo canto, todo mundo erra e falha. Agora heresia, e falsa doutrina, aí meu irmão, vai embora. Guarde o zelo pela palavra até o fim. O zelo pela palavra. Nós não temos que vestir a camisa do ministério, nós temos que vestir a camisa do evangelho. Nós não temos que erguer a bandeira da igreja Missão de Fé, nós temos que erguer a bandeira da salvação, a bandeira do evangelho. É ela que nós temos que erguer. Não é o nome do pastor Jardel que nós temos que projetar, não, irmão. É o nome de Jesus. É por ele que vem a salvação, por ele que vem o rei, a vida eterna para o homem. Então, filho, você a quem Deus encontrou lá nas heresias e te resgatou para essa verdade, guarde, como Paulo disse aqui, essa verdade até o fim. Até o fim. E se você, que eu não conheço todo mundo, graças a Deus a família está aumentando. Se você que congrega numa igreja, está cheia de heresia, está cheia de apostasia, onde o comércio está predominando em cima do altar,
Não falta um culto para ter um CDzinho aqui, é R$5. Que a cantora fulana de tal, tá ali a bancazinha dela lá, compra lá o CD dela, o DVD dela. Isso é comércio, irmão. Isso é heresia. Se é dom de Deus, tem que ser dado de graça. Se quer vender, vai imitar lá. Vai cantar com o Fábio Júnior, vai cantar com o Zezé Camargo e Luciano, vai cantar com os Zão de avião de forró. Cantar com o Espírito Santo, meu filho, é para louvar a Deus e é para dar de graça em nome de Jesus. É o que Jesus mandou. Ah, irmã, lanchonete, passa ali e compra um sanduíche. Que comprar o quê, rapaz? Se você na igreja, se você botar a lanchonete na igreja, bote, mas dê para os irmãos de graça. Isso é uma prática errada da igreja hoje. A igreja virou, pastores viraram empreendedores. Não, irmão, é para a construção da igreja. O exemplo é bíblico, o exemplo bíblico, é dinheiro que entra dentro de igreja. O exemplo do Novo Testamento é oferta voluntária. Não é rifa, não é venda de nada, não é negócio de nada. É oferta voluntária para quem quer dar. Se a pregação gira em torno de grandeza terrena, meu filho, vai embora. Escuta meu conselho. Não é obrigado você vir para cá, não. Escuta o que eu estou te dizendo, irmão. Essa pregação é muito maior do que simplesmente querer encher esse ministério. Não é obrigado você vir para cá não, mas saia de lá. Procure uma igreja, pelo amor de Deus, que esteja pregando o reino. Essa pregação de conquista terrena está colocando tua visão na terra. E você vai ficar aqui quando Jesus vier. Por quê, pastor? Porque Jesus vem buscar aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4. Se você ama a vinda de Jesus, você vai subir, mas você está amando o mundo? Jesus vai lhe deixar, não, ele está amando o mundo, deixa ele ir, curtir o mundo. Eu vou levar quem está me esperando. Eu vou levar quem está amando minha vinda. Não podemos ser negligentes. Temos que ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa. Imitadores daquele que pela fé e paciência. Paciência é o que? Saber aguentar, suportar toda dor, sofrimento, os reveses, as angústias, as pedradas que virão por causa do evangelho. Até mesmo dos próprios evangélicos, que quem perseguiu Jesus foi os próprios judeus. Que, olha, pai, era para o judeu ter feito isso. Olha, está aqui Jesus, o Messias, pessoal, o Messias. Mas não, prende ele, rapaz, manda prender esse homem, vamos matar ele. Os próprios judeus, que era para ter promovido Jesus, foram quem mataram ele. A própria igreja evangélica, que era capaz de aceitar essa palavra, é quem está sufocando ela, é quem está pisando ela no chão. Para concluir, eu quero ler só mais um texto com os irmãos. Vamos lá para Hebreus 10, verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E disse, não é para deixar o quê? A nossa congregação. E qual é a nossa congregação? Se você é um herege, a sua congregação é no meio dos hereges. Se você é da verdade, a sua congregação é no meio da verdade. A nossa congregação, cada um tem sua congregação. Congregação de galinha é com outras galinhas. Congregação de cachorro é com outros cachorros. Congregação de porco é junto com outros porcos. Congregação de herege é junto com os outros hereges. Congregação de ovelha é junto com ovelha. Congregação de salvo é junto com os salvos. Congregação da verdade é junto com os outros da verdade. Não deixe de congregar. Não saia, não se afaste. Permaneça, persevere. Porque o dia está se aproximando, diz aqui o autor de Hebreus. Analisando com a visão bíblica, e os irmãos também estão aprendendo a analisar, a gente percebe tristemente que a maioria das igrejas grandes, que estão em emissoras de rádio, televisão, estão em apostasia, estão em heresias, estão seguindo falsas doutrinas. Só que lá é muito bom, lá é legal demais. Lá tem forró, lá tem batuque, lá tem uma musicazinha para a gente rebolar o esqueleto, lá tem uma gincanazinha para os jovens, carne. Lá tem um showzinho gospel, que é carne também. Um arraialzinho gospel, carne. O Night Power, já viu? A noite do Night Power. Carne, heresia. É legal, é divertido. Tem gente bonita. Vamos paquerar. As mulheres solteiras vai lá, né? Que foram repudiadas pelo marido. Vão lá para ver se arrumam um namoradinho. Tá cheio de gente bonita lá. As meninas e os rapazes vão lá para ver se arruma lá uma paquerinha. Os homens repudiados por suas mulheres ou divorciados, vão lá no showzinho também para ver se encontra lá uma irmãzinha que esteja dando sopa por lá para poder ver se dá certo para ele. Até a terapia do amor é legal.
Lá você vai lá e dança lá um pouquinho com a irmãzinha lá, meu irmão. Quando de repente daqui a pouco dá certo você com ela. Tudo isso é muito legal, é muito divertido. Mas é heresia. As 7 semanas da conquista, heresia. As 21 semanas não sei de que mais, é heresia. E tudo isso é legal. Mas a questão não é essa, irmão. A questão é que, se nós se encontramos com a verdade, é nela que nós temos que permanecer. Nela que nós temos que nos alicerçar, que nos firmar. É nela que nós temos que crescer. Quanto mais nós temos visto que o dia vai se aproximando, eu digo a você, e eu vi que essas igrejas hereges, grandes, apostas, é muito divertida, é muito atrativa. Mas está cheio de igrejinha pequenininha aqui em Fortaleza, com 10 membros, com 15 membros. Não todas, porque tem muita igreja também com 10 mil, 15 membros, que é pior do que as grandes. É heresia até sobrando. Entre o tal do reteté, os irmãos caindo pelo chão, dando pulo, dando pinote. Falar em língua não é proibido, não. Profetizar também não. Desde que você faça isso dentro da doutrina que Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 12. Mas tem várias igrejinhas, irmão, pequenininha, que ainda estão pregando a salvação, que ainda estão pregando a vida eterna, que ainda estão lá indo dentro das favelas, estão indo dentro do meio dos drogados, chamando eles: vem rapaz, se arrepende, vem para Jesus, Deus tem uma promessa no céu para te dar. Tem ainda gente pregando a ira de Deus, o juízo de Deus, o reino de Deus, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Tem igreja pregando ainda assim. Mas o que está acontecendo? Muitos dos irmãos dentro dessas igrejinhas pequenas estão deixando elas. Por quê? Porque é pequena. Não tem muita gente bonita, não tem muito atrativo, mas tem a verdade. Aí eles estão saindo de lá, estão indo para as igrejas grandes e hereges. E os homens de Deus estão lá em algum lugar chorando, gemendo, pedindo a Deus misericórdia por as vidas deles. Mas no dia do juízo, Deus não terá eles por inocente. O texto deixou bem claro que a ira de Deus virá sobre eles ainda pior, porque conhecer a verdade e abandonar o caminho do Senhor. Estão crucificando de novo Jesus e estão envergonhando, vituperando o nosso Senhor. Não sei até quanto tempo você vai continuar na verdade. O meu desejo é que você fique até o fim, até a volta de Jesus, até a sua morte. Se agarre, meu irmão. Faz de quando nós estamos numa enchente grande, se agarre no Evangelho, morra afogado com ele, mas não solte ele. Eu imagino que na hora de que um homem de Deus morre, uma mulher de Deus morre, que ele fecha os olhos aqui, porque nós estamos vendo o natural enquanto nós estamos no corpo natural. Mas eu imagino que na hora que um homem de Deus morre, que fecha os olhos naturais, o espírito dele abre os olhos espirituais, já entra no paraíso e já vê ali aquele lugar de gozo e de glória. Vamos zelar por aquilo que Deus nos deu até o fim. Amém? Não volte para o mundo, não volte para as heresias. O caminho só é um, o caminho é Cristo, o caminho é o Evangelho.